como o amor se expressa? Como você reconhece que alguém realmente te ama? Eu creio que você vai dizer que você reconhece que alguém te ama, não apenas por ela falar que te ama, mas principalmente por expressar esse amor em atitudes, em ações, de forma prática. Foi pelo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho para morrer na cruz, que nós cremos, que nós sabemos que Ele nos ama, como diz Romanos. Sabemos, ou Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amar é fazer, é praticar, é querer o bem para o outro, o melhor para o outro. E quanto mais amamos alguém, é isso que fazemos. O amor não é um conjunto de informações e desejos. Na verdade, o amor é a atitude de fazer o bem e o melhor para o próximo. E é exatamente pensando no nosso bem, no que é melhor para nós, que Deus nos ama. E Ele fez um compromisso de amor para com o seu povo. Apesar dos nossos erros, dos nossos fracassos, Deus continua a nos amar. Como diz o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, no máximo, em todas as circunstâncias. Então Deus tem um compromisso eterno de amar aqueles que são dele. E da mesma forma, Ele chama aqueles que são dele para viver um compromisso de amor para com Ele. Essa é uma realidade que nós podemos observar neste capítulo que foi lido. Evangelho de João, capítulo 21. Onde João nos relata, ou relata para nós, a atitude de Jesus em restaurar Pedro para o ministério. Nesse texto, nós podemos aprender do amor que restaura para o compromisso. Na atitude que Jesus teve para com Pedro. Depois de ter apresentado no seu evangelho vários sinais, milagres, que mostraram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador prometido, João conclui o seu evangelho, mostrando como Jesus restaurou Pedro ao apostolado, ao pastorado. Ou seja, o que Jesus fez para que aquele Pedro que estava triste, depois de ter negado o Senhor, se tornasse um discípulo corajoso, que pregou lá em Atos capítulo 2 e confrontou os judeus por terem assassinado Jesus, disse que eles tinham que se arrepender. Esse capítulo 21 de João nos ensina que, assim como Deus está compromissado em nos amar, amar aqueles que lhe pertencem, Ele também quer que os seus discípulos sejam comprometidos em amar a Ele. Ele nos chamou para servir e nos capacitou para isso, e Ele quer que nós expressamos amor para Ele, fazendo o que Ele nos chamou a fazer. Precisamos entender que quando você se declara um cristão, Deus faz um compromisso de amor com você, é verdade, de te amar, mas você também está fazendo um compromisso para amar a Deus. Jesus nos serviu com toda a sua vida, para que venhamos a servi-lo em tudo. Ser cristão não é ter Deus como o gênio da lâmpada para satisfazer nossos desejos, antes é tê-lo como o Senhor das nossas vidas para seguir o plano que Ele tem para nós. O que mostra que você ama Jesus não é o que você diz sobre Ele, mas o que faz em nome dEle. Jesus te amou ao máximo, não apenas para Ele ser o primeiro amor da sua vida, mas o único amor que deve moldar o que você deve amar, que deve determinar suas prioridades, seus amores. Jesus está compromissado a nos amar, para que nós venhamos a amá-lo. Ele nos ensina então nesse texto,
que um amor compromissado com Jesus se manifesta não fugindo do chamado que Deus tem para nós. E aí nós vamos abrir para o Evangelho de João, o texto que foi lido, João 21, e dos versículos 1 a 14 nós vemos isso, que o amor compromissado com Jesus se manifesta em não fugir do serviço a Deus, não fugir do serviço que Deus deu para nós. É isso que nós vemos no que se refere a Pedro e os outros apóstolos. Jesus foi atrás deles para restaurá-los. Nós vemos dos versículos 1 a 14. Jesus usa aqui do seu poder glorioso para nos restaurar. Ele mostra que Ele tem controle sobre nossa vida, assim como Ele fez na vida desses discípulos. O que está acontecendo aqui é que Pedro, sendo seguido por 6 outros discípulos, apóstolos, ele toma a liderança, ele era aquele que era líder, que ele falava e os outros iam atrás, seguiam. Pedro decidiu voltar a trabalhar, a ser pescador. Versículo 1, e eles foram para o mar de Tiberíades, outro nome para o mar da Galileia. Veja o versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então, versículo 2, os que são aqui citados são aqueles que na sua maioria já eram pescadores antes de seguirem Jesus, exceto Tomé. Veja o versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Versículo 3, então Pedro disse simplesmente, vou pescar. E ao dizer isso, ele não estava indo para uma pesca de lazer. Ele estava voltando para o seu antigo empreendimento antes de ser apóstolo, antes de seguir Jesus. Ele estava voltando à pesca como profissão, como ocupação do seu tempo. Por isso, quando ele falou, os demais discípulos, aqueles que ali já tinham experiência de pesca, foram com ele. E ali formou uma equipe. Foi por isso que Jesus foi confrontar. E nós vamos desenvolver essa ideia no decorrer do texto. Nós vemos aqui que Jesus não podia deixar, ou ele não quis que eles continuassem ali. Jesus mostrou que eles não podiam dizer que amavam a Jesus e achar que eles controlavam a vida deles, fazendo o que queriam. Por que Pedro fez isso? Por que ele diz, vou voltar a pescar? Ele não tinha visto Jesus ressuscitado? Sim, ele viu. Por que ele está voltando à pesca? Por quê? Eu creio que Pedro estava triste. Ele não estava mais confiante para continuar sendo um seguidor de Jesus, ou principalmente um apóstolo e pastor, como Jesus o tinha chamado a ser. Ele estava assim, triste, desanimado, olhando para si como um fracasso comprovado. Ele estava servindo ao Senhor e depois negou. Ele tinha dito que queria com o Senhor até a morte. Ele disse, eu te seguirei até a morte, mas aí quando chegou a situação, ele negou 3 vezes para pessoas irrelevantes. Se você observar depois, a situação em que Pedro negou Jesus foi para pessoas irrelevantes, servos. Pedro tinha superestimado a sabedoria dele, a coragem dele. Ele tinha se gabado da sua força. Ele tinha dito que poderia lidar com qualquer ameaça grave e não ia vacilar, ele ia permanecer leal a Jesus. Mas ele negou ao Senhor. O que acontece é que Pedro está desanimado para continuar seguindo a sua vida como apóstolo, por causa dos erros que ele tinha cometido.
Ele estava pensando que ele não era mais útil ao ministério de serviço a Cristo. Por isso ele pensa que a melhor opção para ele era voltar à carreira de ser pescador, a sua empresa de pesca. Ele pensou que o seu fracasso era um sinal que o ministério, o apostolado, não era para ele. Mas o seu fracasso não era um sinal que ele não era um servo. Mas foi a forma que ele teve para aprender que tipo de servo ele devia ser. O seu erro não fez dele um servo inútil para sempre, mas o ensinou como ele deveria ser um servo útil. O fato é que nossos erros e nossos pecados nos desanimam, mostram a nossa impotência, mas revela que tudo o que fazemos deve ser no poder de Deus e não no nosso. É o poder de Deus sobre nossas vidas. É o que nos mostra que não podemos viver com sucesso sem fazer o que Deus nos chamou para fazer. Veja, aqueles pescadores experientes passaram a noite no mar e não conseguiram pescar nada. Olha o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada. Não pescaram nada. Não conseguiram nada, mas quando seguiram o conselho de um até então estranho, eles conseguiram pescar tanto que não conseguiram puxar a rede. E aí nós vamos ver versículos 4 a 6. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Já pensou? Passaram a noite, pescadores experientes, e não conseguiram nada. Jesus chega lá, um estranho para eles, diz onde eles deviam jogar a rede, e vem peixe. Já é estranho o fato deles ter jogado a rede sem conhecer quem estava dizendo. Mas foi mais maravilhoso ainda o que aconteceu: ter vindo os peixes. Foi aí que, diante de algo tão maravilhoso, que João percebeu que quem tinha falado com eles não era alguém que estava apenas dando um conselho, mas o próprio Jesus, que mais uma vez estava mostrando o seu poder. Veja, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse discípulo era João, a forma que João se apresenta algumas vezes aqui nesse evangelho. Ele disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. João percebeu, tantos peixes, de repente, isso é obra de Deus. Agora, a atitude de Pedro, quando viu que era o Senhor Jesus, ele se lançou ao mar, deixou os outros no barco, ele foi logo em direção à praia onde estava Jesus. Pedro continuando ali com as suas atitudes assim, mais espontâneas, impulsivas. E sabe qual a lição que Jesus dá aqui aos seus apóstolos? Olha, vocês não podem voltar mais à vida de pescadores que vocês tinham antes. Eu tenho outro chamado para vocês, eu tenho outra carreira para vocês, eu tenho outra missão para vocês. Jesus está usando o poder dele para que eles não pescassem, não conseguissem pescar por si mesmos, e pescassem na hora que ele disse para pescar, para que em tudo isso eles fossem restaurados, para estarem servindo a Jesus, naquilo que Jesus os tinha chamado a fazer. E o que ele continua fazendo? Ele chama os discípulos para uma refeição. Versículos 9 a 14 nós vemos isso. Aqui nós vemos o amor restaurador do Senhor. Olha o versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas
brasas e em cima peixes. E havia também pão. Esse peixe devia estar no ponto, né? Peixe assado por Jesus, viu? E pão que Jesus providenciou, né? Estava no ponto certo. Qualquer um poderia comer, viu? Disse-lhe Jesus, versículo 10, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veja que cena. Jesus está iniciando aqui a restauração deles. Jesus toma a iniciativa para restaurar, e ele é que tinha sido ofendido. Ele tinha sofrido com os pecados ali dos homens, com o abandono. Sabe, tem muitos cristãos que depois que falham no seu amor para com Deus, pecam, deixam que a vergonha os domine. E não querem mais voltar ao serviço do Senhor. Acham que não há mais força para eles, não há mais esperança. Mas temos que lembrar que Deus é o Deus da restauração. A força para servir vem dEle. Ele está compromissado em nos amar e quer nos usar para Ele, não que nós mereçamos, mas porque é vontade dEle, é prazer dEle nos restaurar, para que Ele seja glorificado através da obra que Ele faz em nós. Ele quer nos restaurar. Jesus não chega para eles com um chicote, dizendo, por que vocês voltaram a pescar? Eu não chamei vocês para isso. Mas Jesus chega para ele como? Com um café da manhã, peixe assado e pão. Essa é uma maneira de você expressar que ama alguém, não é não? Chamando para comer, para se alimentar. Jesus chega com uma refeição. Eu amo vocês. Está aqui, ó. Note versículos 13 e 14, mais uma vez, Jesus está servindo com amor aqueles que tinham um amor falho para com Ele. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus manifestando amor. E aí nós temos que lembrar verdades. Verdades como o que tem lá em Romanos 8, que nada nos separará do amor de Cristo. Nem mesmo nossa própria desobediência, nem a nossa falta de amor pode violar o amor de Deus para conosco. Deus está sempre trabalhando na nossa restauração. Quando nós falhamos, Ele está ali para nos restaurar. Um grande problema que impede nossa utilidade no serviço a Deus não é nem tanto falharmos, pecarmos, mas é continuarmos no pecado, não nos arrependermos e não olharmos para Deus como um Deus de esperança, um Deus de perdão e graça que quer nos restaurar. É assim que temos que ver. Não devemos nos acostumar com o cristianismo superficial. Eu errei, eu vou ficar nisso e me entregar ao desânimo. Eu tenho que lembrar quem é o Senhor, o Deus que continua a me amar sempre e quer me restaurar, para me usar. A grande questão muitas vezes não é errarmos, mas como reagimos quando erramos, quando pecamos. Para nos restaurar, Jesus figuradamente nos faz perder uma noite de pesca para nos dar uma comida na mão, mostrando que é Ele que tem poder para prover o que nós precisamos. Querer tomar o nosso rumo, sem considerar o que Deus nos chamou para fazer, sem querer servi-lo, sem querer ter um compromisso com Deus, é a garantia de uma vida frustrada para o verdadeiro cristão. Jesus está mostrando isso aqui para esses discípulos. Um cristão que não quer ou não está vivendo, servindo a Cristo, usando os seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos, não está vivendo a vida cristã em toda a plenitude da qual ele pode viver, na alegria que ele pode usufruir na vida cristã.
Jesus mostrou o seu poder, fazendo um milagre, alimentando os discípulos, para que eles pudessem ver que eles são sustentados por Ele, na missão que Ele tinha para eles. É Jesus que nos sustenta. Se você errou, pecou, confesse, deixe o pecado, e Deus tem uma restauração para você. Mas não pense que um erro seu é uma razão eterna para você nunca mais servir a Cristo, fazer ou deixar uma carreira ou um compromisso que você tinha para com o Senhor. E mais do que isso, querer viver a vida sem compromisso com o chamado que Deus nos fez, com os dons, talentos, habilidades que Ele nos deu, é falta de amor. É falta de amor para com o Senhor que nos deu tudo isso. É desprezar aquele que nunca nos abandona. É achar que Deus errou quando nos chamou para sermos seus servos. Porque você não está fazendo o que de melhor poderia fazer para Ele. O que de melhor nós podemos fazer para Deus é servi-lo. É dedicar nossas energias, nosso tempo, nosso esforço para fazer, para dedicar ao Senhor. Nessa primeira metade desse capítulo, então Jesus está chamando os discípulos, mostrando ali o seu poder e apresentando de uma forma negativa que eles não poderiam viver fora do chamado que Deus tinha para eles. Eles estavam errados, eles não estavam amando o Senhor. Na continuação desse capítulo, versículos 15 a 23, nós vamos ver que nós amamos Jesus quando assumimos o compromisso de servir a Ele conforme Ele nos chamou. Nós vamos ver isso na confrontação que Ele vai fazer direta para com Pedro. Jesus primeiro mostrou, olha, eu que sustento vocês. Na situação lá da pescaria. Sem Jesus eles não conseguiram nada, com Jesus eles conseguiram além do que imaginavam. E Jesus chama eles para o relacionamento, para a restauração, para o contato. E aí depois Jesus vai confrontar. Ele vai confrontar Pedro. Vemos versículos 15 a 23 isso. Pedro vai passar pelo momento ali de instrução, de correção. Ele vai mostrar como Pedro estava enganado sobre o seu amor por Jesus. Como Pedro estava enganado, pensando que podia seguir a sua vida tranquilamente, sem estar compromissado em seguir a Cristo. Veja o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus aqui disse a Simão Pedro: Simão. Olha, se você observar, Jesus chamava Pedro de Simão, que era o seu nome antigo, o seu nome antes de seguir a Cristo, quando Pedro estava agindo na velha natureza. Quando Pedro estava agindo como Simão antes de conhecer a Cristo. Então, algumas vezes Jesus vai chamar ele de Simão nessas situações. E ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Essa é a pergunta que sempre poderemos usar com todo crente, com todo cristão que está desanimado, que está desobediente. É a pergunta que vai direto ao coração. Você ama Jesus? Porque nós já temos visto que Deus nos ama. Jesus nos ama. Às vezes pessoas na sua desculpa, querendo desculpar os seus erros, não, mas Deus é amor, Deus me ama, é fato. Mas a pergunta, Jesus estava mostrando que amava ali os discípulos. Mas a pergunta que nós temos que responder é: eu amo Jesus? Você ama Jesus, Pedro? Pedro estava perguntando, ou melhor, Jesus perguntando a Pedro: você me ama? E essa é a melhor forma de confrontar alguém, é com perguntas, sabe? Perguntas, não
acusações. Perguntas é o método de Deus desde lá do Éden. Porque perguntas, elas cutucam a consciência. Elas mexem com a nossa consciência. Elas nos fazem refletir. Acusações endurecem. Esse é o método de Deus. Perguntar. E Jesus pergunta: você me ama mais do que estes? E sabe, eu creio que estes aqui não está se referindo aos outros discípulos. Aqui, essa expressão, estes outros, aqui foi usada outras vezes no Novo Testamento, traduzida como isto, ou estas coisas. Eu creio que Jesus não está colocando Pedro ali numa concorrência com os outros discípulos, pois os outros discípulos também estavam desanimados. Eles também tinham falhado. Ainda que Pedro tinha falado precipitadamente que a sua lealdade era maior, os outros discípulos também abandonaram ali, quando Jesus foi crucificado. A confrontação de Jesus não se centralizava nas pessoas, mas na atitude de Pedro quanto à sua ocupação. Desse modo, eu creio que Jesus está dizendo: Pedro, você me ama mais do que a vida mais fácil de pesca da qual você podia ter? Não que a vida de pesca em si seja errada, mas Jesus está perguntando: você realmente me ama mais do que ama seu próprio caminho, sua própria carreira, sua própria vida, sua própria realização, seus próprios desejos, seus próprios prazeres, seus próprios sonhos, que eu já tinha dito que você tinha outra carreira, que você tinha outro chamado, Pedro? Veja, amar a Deus não é apenas deixar de fazer o que em si já é mal, o que em si é pecado. Mas amar a Deus é priorizar a vontade dEle como melhor, até quando está sendo colocado em xeque aquilo que em si não é pecado. Situações que em si não são pecados, mas eu vou priorizar a vontade de Deus, o serviço a Deus, mais do que a minha vontade. Muitos cristãos se acomodam, não servem, não têm um ministério, não usam seus dons, não participam do serviço na igreja e usam a desculpa que eu não estou vivendo em si em pecado, não pode ser apontado um pecado em si. Eu não estou fazendo algo que em si é ruim, mas estão pecando. Por deixarem de fazer o que é melhor, o que Deus os chamou a fazer. Eu creio que assim, Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Porque pescar não era pecado. E Pedro responde: tu sabes que te amo. Como se ele estivesse dizendo ali, sem muita firmeza, como quem diz aqui para nós: não é dos maiores amores não, mas eu te amo, Senhor. Aqui é uma paráfrase própria. Então Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, você me ama? Então use o seu tempo, gaste suas energias, dedique suas forças para a missão que eu te dei, Pedro, para cumprir o seu chamado, para exercer o dom do pastorado, de liderança, do apostolado que eu dei para você. Jesus está dizendo: você me ama? Então faça o que eu designei que você deveria fazer na sua vida. Não fique só nas palavras. Como nós já falamos, o que prova que nós amamos algo ou alguém é o que nós fazemos, o que nós praticamos. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós queremos o que nós queremos, e que nós queremos o que nós queremos porque nós amamos o que nós amamos. Não pensemos no amor tanto em um sentimento, mas como um desejo, um interesse, uma atitude sincera de fazer o bem, o melhor para os outros. O amor é a força que faz com que nos sacrifiquemos por algo ou por alguém. E tudo na vida que nós fazemos é uma questão de amor. Quanto estamos amando algo ou alguém, nós vamos nos dedicar a fazer por aquilo ou por aquele. Quando Pedro quis voltar para a vida de pescador, ele poderia estar amando mais a si mesmo. E a vida mais tranquila de pesca
do que amando a Deus. E a vida de apóstolo, que seria difícil, que traria sacrifícios, mas era a vida que Jesus tinha chamado e dado e designado para ele. É muito fácil dizer, eu amo a Deus. Porém, o que você está fazendo, que revela, que mostra esse amor. De fato, quem ama não precisa falar, ele faz. E isso é identificado, isso é visto pela atitude. Você ama a Deus? Se Jesus te perguntasse, você me ama? Você ama a Deus? Então por que não prioriza a leitura bíblica, pelo menos em um momento do dia? Você ama a Deus, então por que a oração não é uma prática constante? Você ama a Deus? Então por que congregar, servir na igreja, usar os seus dons? É muitas vezes feito como algo forçado. Sabe, assim como as obras revelam a fé, as ações revelam o amor também. O que amamos. Um teste do seu amor por Cristo são suas prioridades. A que você está dedicando o seu tempo, sua vida? A que desejos você está obedecendo? Os seus próprios, os de Deus. Quando Jesus diz, apacenta meus cordeirinhos, pelo contexto podemos entender que ele está dizendo, não deixe que um erro, que mostrou algumas dificuldades de você cumprir o seu chamado, faça você buscar uma vida mais fácil. E veja que servir a Deus de acordo com o que Ele nos tem chamado e capacitado, envolve servir as pessoas. Servir a Deus, expressar amor a Deus, ali para Pedro era apacentar, ser o líder que ele devia ser, servir as pessoas. É muito mais fácil, né, não se envolver com pessoas, não ter trabalho de lidar com pessoas, em ministério, em igreja, ter uma igreja para prestar contas. Mas buscar a vida fácil, sem relacionamentos, sem serviço a Cristo, não é o que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para servi-lo, com os talentos, os dons, a missão que Ele nos deu para abençoar os outros. Se Jesus estivesse falando com você, o que Ele diria que você deveria fazer para mostrar seu amor por Ele? Você pode completar a frase. Você me ama mais do que isto? E o que temos colocado? Que tem sido empecilho para amarmos mais a Deus. Pode ser algo em si que não seja pecado, que não seja mal necessário, mas está tomando o lugar de prioridade de Deus. No caso de Pedro, era voltar ao empreendimento da pesca. Aquela vida não era mais para Pedro. Deus tinha outra carreira, outro chamado para ele. O apostolado, o pastorado. Ele era um líder entre os apóstolos. Ele foi aquele que pregou na descida do Espírito Santo em Atos 2. Por isso, Jesus está dizendo para Pedro, já que você me ama, então faça o melhor que você pode fazer para mim. Pastoreie as minhas ovelhas. O melhor que você pode fazer para mim é o que eu disse que você devia fazer. O melhor que você pode fazer para mim é usar os dons, os talentos, as habilidades, o tempo, a energia que eu te dei para você usar para mim. Essa vida não é mais a sua, Pedro. Então Jesus está dizendo tudo isso para Pedro. Isso acontece por 3 vezes. Nós vemos que por mais 2 vezes Jesus faz essa pergunta a Pedro. Vamos ver, versículos 16, 17. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro
entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está repetindo: Pedro, entenda, me amar é fazer o que eu disse que você devia fazer, é seguir a carreira, o chamado, a missão que eu dei para você. Com isso, Jesus está mostrando que Pedro deve fazer quando ele diz te ama. Ele está trazendo Pedro para a restauração, lembrando as 3 vezes que Pedro negou. Como nenhum de nós somos dignos para o serviço a Deus, mas Deus usa. Ele nos restaura para isso, para servir. Mesmo que nós ainda não amamos ao ponto que Ele merece, Ele quer nos restaurar, para que na medida que nós vamos crescendo no amor para com Ele, nós vamos nos dedicando, e Ele vai nos capacitando, e nós vamos servindo a Ele. E Pedro vai chegar a amar o Senhor desse jeito. Sim, Pedro chega a esse ponto. Cai a ficha, ele entende. Jesus anuncia que ele vai amar ao ponto de entregar a sua vida. Depois da confrontação, Jesus mostra isso. Ele está ali triste, ele está refletindo, ele está entendendo o que Jesus está dizendo. E olha versículos 18 e 19 que ele vai mostrar isso. Pedro, você vai me amar. Desse jeito que eu estou dizendo. Versículo 18, ele está falando de algo no futuro. Olha o versículo 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Ele está dizendo: Pedro, você será prisioneiro, você vai ser amarrado, vai ser levado para um lugar que você não quer ir, você vai estender as mãos. Isso aqui é um eufemismo, é uma forma mais suave de falar da crucificação. Você vai ser crucificado. Era assim que as pessoas eram crucificadas. Ele está dizendo: Pedro, quando você envelhecer, Pedro, você vai ser crucificado. Sabemos disso, pelo versículo 19. E nós também lembramos da história, que a tradição nos conta, que Pedro, quando chegou a hora de ser crucificado, ele não se sentiu digno de ser crucificado como o Senhor tinha sido, e ele pediu para ser crucificado, a cruz virada para baixo, não é? Versículo 19, desse jeito, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Jesus está dizendo: Pedro, bem-vindo de volta ao ministério. Vá alimentar as minhas ovelhas, vá alimentar meus cordeiros. E saiba, Pedro, que em algum momento no futuro, quando você for velho, você vai me honrar. Você vai me honrar, você será crucificado. Por que Jesus estaria dizendo isso a Pedro? Ele está encorajando Pedro. Ele está encorajando Pedro, mostrando: Pedro, você me negou, mas depois, olha, no futuro, de agora em diante, Pedro, você vai ficar firme até a morte. Você não vai mais me negar. Você vai me glorificar, Pedro, até a morte. Isso era um anúncio de morte encorajador. Já pensou? Ele estava anunciando como Pedro ia morrer, e isso estava encorajando Pedro, porque o que tinha desanimado Pedro é porque Pedro tinha negado. Ele está dizendo: você não vai negar mais, meu filho. Você vai comigo até a morte. Se anime. Jesus está dizendo: Pedro, o seu amor vai ter sacrifícios, mas você vai glorificar a Deus. Essa realidade também aplica para cada um de nós. Pode não ser a prisão, a morte. O serviço a Cristo exige sacrifícios. Tem dificuldade, sim. Em você seguir uma carreira no dom, no serviço, na habilidade que você tem, dedicar-se ao Senhor. Tem dificuldades, mas glorifica a Deus. Depois de todas essas palavras de restauração, Jesus disse: segue-me.
E aí, o que acontece? Pedro segue, né? Ele vai seguir. Ele segue. Ele tomou a decisão. Ele estava restaurado para voltar ao apostolado. Agora, versículos 21 e 22, quando Pedro vê que João também ia seguindo, ele pergunta: e como será a morte desse aqui? Veja, versículos 21 e 22. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, para Pedro: cuide aí da sua vida, o que importa é você me seguir, para ele aqui eu tenho um outro plano. Ele foi até forte, né? Usou uma hipérbole. Veja o versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se concentre na sua vida, em você me seguir. Não se compare com outra pessoa. Não pergunte o que Deus tem para outra pessoa. Pergunte o que o Senhor quer para mim. O que eu devo fazer para o Senhor, que eu devo seguir ao Senhor, de acordo com o que Ele tem me chamado, me capacitado. É isso que eu tenho que fazer. Versículo 23. Está corrigindo um boato, né? Depois disso, João está corrigindo, que surgiu o boato, depois dessas palavras de Jesus, que, então João não vai morrer. Então o próprio autor, que é João, está corrigindo esse boato, pois esse livro foi escrito bem depois, né, do acontecido. Assim termina o Evangelho de João, com o testemunho de uma restauração gloriosa. O Evangelho que começou mostrando que Deus veio habitar entre os homens, terminou dando testemunho da obra que Deus estava fazendo na vida de um homem, que se aplica para todos os homens. Jesus, o Deus que nos amou, Ele nos ama para que sejam compromissados com Ele. O amor de Deus é um amor que nos restaura para o compromisso, para estarmos comprometidos com Ele. Jesus nos ama ao ponto de estar nos transformando, para que vivamos a vida de transformação que Ele nos concedeu. Você ama Jesus? Então não fuja da missão que Ele te deu, de servi-lo. Você ama Jesus? Então faça um compromisso de amá-lo mais do que tudo, para que você possa amar todas as coisas da forma correta, na medida certa. É só assim que você vai conseguir. Você ama Jesus? Então faça. Siga o chamado de Deus para a sua vida. Use seus dons, suas habilidades, seus talentos, o que Deus tem lhe dado, para Ele. Para Pedro, ele tinha que ser pastor, ele tinha que ser apóstolo, ele tinha que ser líder. Ele ia expressar amor para Jesus, fazendo o seu melhor naquilo. Faça o seu melhor naquilo que Deus tem lhe dado, chamado você a fazer. Isso é amar Jesus. Amar Jesus não é apenas dizer não para aquilo que em si já é pecado, já é mal, declarado na Escritura, mas é fazer o melhor para Deus. Você ama Jesus? Então tem um amor compromissado com Ele. É isso que Ele nos chama a fazer. Esse é o chamado cristão. Essa é a restauração que Deus está fazendo em nós. Peço que todos baixem suas cabeças. Vamos refletir. Se temos amado o Senhor como deveríamos, dando o nosso melhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos e reconhecemos o seu imenso, o seu infinito amor por nós, no qual o Senhor se doou o seu melhor, o seu Filho, o que tinha de mais precioso. E nós queremos, Senhor, aprender desse amor e viver desse amor, Pai, dando o melhor de tudo que o Senhor tem nos dado, usando para Ti, para a Tua glória. Nos perdoa pelas vezes, pelos momentos que assim não estamos fazendo. Se há alguém aqui que não está amando o Senhor,
E eu creio que amor é a lição que nós temos que estar sempre aprendendo e repetindo e avaliando. Precisamos crescer nesse amor. Um amor que é compromissado com o Senhor e que segue o chamado, a carreira, a missão que o Senhor colocou para nós. Eu peço, abençoa-nos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite, irmãos. Obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos mais uma vez.